Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando a respeito da visão da igreja. Estamos falando de Atos 2, 42 a 47. No entanto, estamos nos aprofundando um pouco mais em Atos 2, 42, os 4 fundamentos, os 4 alicerces, as 4 atitudes, os 4 princípios da igreja primitiva, fundada ali pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, que já no dia de Pentecostes, por meio do discurso de Pedro, incendiado pelo Espírito Santo, 3.000 pessoas sentem o coração queimar e se arrependem e descem as águas e começa ali a igreja. E nós lemos que o viver da igreja era perseverar. Nós falamos dessa palavra perseverar, que tem o sentido de ansiosamente estar fazendo a mesma coisa que já foi feita, ou fazer de novo e de novo e de novo. Ou seja, eles perseveravam em 4 pontos: na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E nós vimos no vídeo passado a respeito da doutrina dos apóstolos. Veja, eu acredito que o Espírito Santo quem inspirou a Bíblia, o Espírito Santo quem inspirou as palavras que os escritores usaram, no caso aqui de Atos, o escritor Lucas, o médico amado. E eu vejo que as coisas que estão na frente têm um propósito também, têm um sentido. Por exemplo, o texto começar com a palavra perseverar, para nos indicar que a perseverança é o motivo de todo aquele desencadear do mover de Deus naqueles tempos primitivos. E no que eles perseveravam? Então, por ordem de importância, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a primeira perseverança que eles tinham era na doutrina dos apóstolos. O Espírito Santo deixou claro isso, fazendo com que Lucas escrevesse, em primeiro lugar, doutrina dos apóstolos, e em segundo lugar, comunhão. Isso quer nos dizer que a doutrina dos apóstolos, a perseverança na doutrina dos apóstolos, e nós vimos que a doutrina dos apóstolos é o Evangelho de Jesus Cristo, e nós vimos que o Evangelho não é apenas uma mensagem de boas novas, mas o Evangelho é a pessoa encarnada de Jesus Cristo, mostrando o que Ele é, o que Ele fez e o que Ele falou, mostrando a pessoa dEle, a obra dEle, o ensino dEle. Esse é o Evangelho. E perseverar na doutrina, no ensinamento de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, glorificando a Cristo, essa perseverança na doutrina vai causar, vai gerar, vai mover as pessoas a perseverar na comunhão. Então a perseverança na doutrina vai gerar, vai trazer a consequência de perseverar na comunhão. Veja que o segundo item, o segundo fundamento, o segundo alicerce mais importante que o Espírito Santo está nos apresentando aqui é a comunhão. O primeiro é a doutrina dos apóstolos. E em segundo lugar, o que o Espírito Santo está dizendo que é importante perseverar e que descende de perseverar da doutrina dos apóstolos é a comunhão. Veja que isso é maravilhoso, saber que Jesus disse para Pedro: eu edificarei a minha igreja, e Jesus está edificando a igreja através de doutrina do Evangelho, da pessoa, da obra e do ensino de Cristo, e está edificando a igreja por meio de comunhão. Nós vemos que no grego essa palavra comunhão é koinonia, ser comum com o outro, estar de uma forma ligada naturalmente ao outro, estar partilhando com o outro, estar compartilhando uns com os outros, é compartilhar. O entendimento aqui é de compartilhar um com o outro, e é por isso que essa palavra ela também é encontrada às vezes quando há referência a ofertar, porque ofertar é partilhar o que eu tenho com outra pessoa. Então o sentido da palavra comunhão, koinonia, quer dizer compartilhar o que eu tenho com o outro, e isso ser comum para mim, porque o outro é comum na minha vida. Veja que
é um sentido muito forte de comunhão. É um sentido não apenas do emocional, do gostar de uma pessoa por termos afinidade com personalidade, afinidade com pontos fortes que a pessoa tem, que nós gostamos, nós nos identificamos com fulano, com beltrano, com cicrano, então nós temos comunhão. Não quer dizer, não quer se referir a esse tipo de comunhão, mas se refere à comunhão de partilhar, de compartilhar um com o outro. É uma comunhão muito mais íntima e profunda quando nós compartilhamos o que temos com os outros, quando nós partilhamos o que nós somos e o que nós temos com as outras pessoas, e as outras pessoas partilham conosco o que elas têm e o que elas são. Então é uma comunhão que se relaciona a vínculos espirituais, vínculos, ligações espirituais, que é um compartilhar de vida espiritual que eu tenho com a vida espiritual que eu dou para o irmão, e a vida espiritual que o irmão dá para mim e que eu recebo do irmão. É um vínculo espiritual do propósito, porque veja que essa igreja se inseriu no propósito do evangelho, de pregar o evangelho, de ser uma comunidade cristã em que o amor reinava, de entender que eles eram agora discípulos de Jesus Cristo e que eles viveriam para Cristo, a ponto deles terem Cristo como centro da vida deles e todo o resto ser secundário, ao ponto das finanças ser secundário, deles morar em Jerusalém ser secundário, porque quando eles foram perseguidos, eles deixaram a cidade e foram pregando o evangelho para outros lugares, para outros bairros, para outras cidades. Conforme eles iam fugindo da perseguição, eles iam pregando e anunciando, porque o centro da vida deles era Cristo. Eles tinham convergido toda a vida deles em Cristo. O evangelho é 50% eu e 50% Cristo. É uma aliança ao entrelaçar do meu espírito com o espírito de Cristo. Por isso a expressão estar em Cristo. Quando eu tenho essa comunhão com o Senhor, João disse, a nossa comunhão, o apóstolo João, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, ou seja, o nosso entrelaçar, o nosso compartilhar, a nossa ligação, o nosso vínculo é com o Pai e com o Filho. E quando nós temos a comunhão com o Pai e com o Filho, consequentemente nós vamos ter a comunhão com os filhos de Deus, porque nós somos da família e nós estamos vinculados, unificados no mesmo propósito de família de Deus, igreja que é o corpo de Cristo, e nós fazemos parte de um mesmo corpo. Isso nos traz essa koinonia, isso nos traz essa comunhão, isso nos traz esse compartilhar um com o outro, vínculos espirituais, porque nós estamos ligados no Pai e no Filho por meio do Espírito Santo. E ao estarmos ligados no Pai e no Filho por meio do Espírito Santo, nós vamos estar ligados uns aos outros no corpo de Cristo. Como João disse, se você ama Deus, você ama o seu irmão. Se você tem comunhão com Deus, você tem comunhão com o seu irmão. Esse é o princípio, ter primeiro essa koinonia com Deus Pai, com Deus Filho, através do Espírito Santo, para depois, em seguida, ter essa comunhão, ter esse vínculo, esse compartilhar uns com os outros, membros individuais, mas juntos, corpo de Cristo, gravetos, mais juntos, a fogueira do Senhor na terra. Então, esse é o sentido dessa comunhão, de ter essa comunhão, esse vínculo que é primeiramente espiritual, do nosso espírito ligado a Deus Pai, a Deus Filho por meio do Espírito Santo, e o nosso espírito ligados uns aos outros, compartilhando uns com os outros a vida do reino, a vida abundante, a vida da graça, a vida da glória, a vida do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ao termos comunhão com o Pai e com o Filho por meio do Espírito, nós vamos ter comunhão um com os outros, porque o amor é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Esse amor foi primeiro vindo de Deus. Deus nos amou primeiro.
E ao nos amar, quando Deus nos ama, Ele não nos ama com sentimento apenas. Deus nos ama com um derramar do seu amor sobre nós. Quando Deus ama, Ele derrama o seu amor, Ele compartilha o seu amor com aquela pessoa que Ele está amando. Ou seja, Ele está tendo uma comunhão de amor, Ele está compartilhando algo que Ele tem com aquela pessoa. Então Ele está derramando sobre a pessoa o amor. Romanos 5,5 fala que quando o Espírito nos foi dado, o amor também foi dado para nós. O Espírito derrama o amor em nós. Então Deus, quando Ele está amando alguém, Ele derrama esse amor para ter essa koinonia, esse partilhar, esse compartilhar, essa oferta. Deus oferta o seu amor, derramando o seu amor para nós, para que possamos compartilhar desse amor uns com os outros. Então nós, por sermos alvos do amor de Deus, recebemos o derramar desse amor. Para derramar amor, nós temos comunhão com Deus, koinonia. Nós temos essa koinonia, faz nós partilharmos das coisas de Deus, ou seja, Deus oferta a nós esse amor, e agora nós ofertamos esse amor aos irmãos. É a koinonia, ou seja, é o compartilhar. Você consegue entender o que significa comunhão? É compartilhar, primeiramente, esse vínculo espiritual, e depois todos os outros vínculos, que seja o vínculo financeiro, como essa igreja que vendia as propriedades para não ter necessidade entre eles, não ter necessidade no corpo. Um vínculo que primeiramente era espiritual, e primeiro de tudo vinha de Deus um derramar, para ser um derramar de espírito, para amar uns aos outros no espírito, e para depois amar uns aos outros em obras. João disse: não amemos de palavras ou de línguas, mas de obras em ação. Esse amor que é compartilhado, que é a koinonia entre nós e Deus, esse amor, quando nós temos essa koinonia entre nós, ele deixa de ser apenas espiritualizado para ser materializado em obras. Ele deixa de ser palavras e frases fortes uns para com os outros de amor, para ser ações e atitudes de amor uns para com os outros. E foi isso que Cristo fez, derramando esse amor por nós lá na cruz, para termos comunhão, para nos reconciliar com Deus. Nós somos reconciliados com Deus para termos a comunhão, para partilharmos das coisas de Deus, para compartilharmos das coisas de Deus. Então é por isso que nós temos a comunhão, porque o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito Santo, e Deus e nós e Deus temos comunhão, para termos comunhão uns com os outros, certo? E por isso, dentro desse aspecto, nós precisamos compreender que a igreja de Atos, eles perseveravam nessa comunhão, eles perseveravam em compartilhar os vínculos espirituais. Então eles amavam através da oração, da intercessão, através da palavra, através de compartilhar, de ofertar dons uns para com os outros, palavras uns para com os outros. Paulo diz isso falando entre vós, com hinos, com cânticos espirituais, certo? Falando com júbilo entre vós, porque é esse compartilhar, essa koinonia entre nós, e é a koinonia de amparar um ao outro, de chorar com o que chora, como diz Tiago, de se alegrar com o que se alegra. Então essa é a perseverança. Eles tinham ansiedade por compartilhar com os outros o que eles tinham, e eles tinham ansiedade de receber o que os outros irmãos tinham para eles. Então era essa semeadura, essa oferta de um para com o outro. Veja, se as pessoas hoje viverem assim, ofertando um na vida dos outros, ofertando orações, palavras, dons espirituais, financeiramente, lágrimas, sorrisos, abraços, vai se cumprir o que Jesus orou, para que todos sejam um, como eu sou em ti, ó Pai, eles sejam em nós. Vai se cumprir João 17, a oração. Ela já tem se cumprido, porque muitos de nós já temos essa comunhão, porque primeiro nós temos essa comunhão com Deus. É impossível
alguém ter comunhão com o outro se não houver essa comunhão, esse compartilhar, essa koinonia entre a pessoa e Deus, entre Deus e a pessoa, esse estar em Cristo e Cristo estar na pessoa. É impossível que alguém que não esteja dentro desse contexto de comunhão com Deus tenha comunhão um com os outros. Então é fácil de entendermos a razão, o motivo, a causa de existir muitas divisões no nosso meio, muitas fofocas, intrigas, contendas, pelejas, lutas, batalhas, labutas, muitas obras da carne, muita inveja, motivação errada, muitos grupos, muitas facções, muitas ideias, muitos pensamentos. Porque nos falta a comunhão com o Pai e com o Filho por meio do Espírito. Mas quando nós temos a comunhão com o Pai e com o Filho por meio do Espírito, o amor de Deus é compartilhado, é derramado. Esse derramar é a koinonia. Esse derramar é a oferta de Deus sobre nós, para que nós deixemos essa esfera da carne, essa esfera do emocionalismo, da alma, do ser vítima, do ser o sofrido, do ser o perseguido, o alvejado, de ser o caluniado, para ser uma bênção e derramar o que você recebeu, derramar a koinonia, derramar o amor que você recebeu, compartilhando por meio da vida espiritual, por meio da vida financeira, por meio de estar amparando no dia mal das pessoas, certo? Nós vemos que hoje as pessoas têm dificuldade de se comunicar com outras pessoas, porque falta essa koinonia, deriva-se de faltar koinonia com Deus, falta koinonia com Deus. Então eles perseveravam, o que me admira é que eles perseveravam em coisas que hoje nós não estamos perseverando, no ensino e em ter comunhão com os outros. Porque muitas pessoas hoje dizem assim: eu não vou na igreja porque lá na igreja tem fulano, beltrano e cicrano. Eu sirvo a Deus na minha casa porque lá na igreja tem isso e aquilo. Elas não conseguem ver Jesus, elas não conseguem viver em Cristo. Então elas se isolam porque elas se sentem superiores a outras pessoas. E quem se isola busca os seus próprios interesses, busca suas próprias ideias. Deus nos chama para comunhão um com os outros, para esse compartilhar, para esse partilhar, para esse ofertar uns nos outros. Eles tinham ansiedade, eles compareciam assiduamente na comunhão. Veja que não era 200 pessoas, eram 3.000 pessoas no começo, e essas 3.000 pessoas, elas partilhavam dessa mesma ideia, desse mesmo propósito de corpo de Cristo, de ser um com o irmão, de estar no propósito vinculado à pessoa, no espírito vinculado, na missão vinculada, na obra vinculada à pessoa. Então nós carecemos, nós simplesmente precisamos desse perseverar na comunhão. Não deixe o diabo enganar você, não deixe a sua carne dominar você, a ponto de você se isolar das pessoas, buscar, aquele que se isola busca os seus próprios interesses, se afastar, porque você é um graveto e você precisa do fogo de outros. Todos nós carecemos emergencialmente do fogo um dos outros, do espírito que está um nos outros, do amor que está um nos outros, da comunhão, do koinonia que está um com os outros. Eu me admiro ver cristãos dizendo assim: eu passei minha luta e ninguém me viu, como não? Como que Deus, que é o dono do corpo, que o Cristo, que é o cabeça do corpo, não cuida dos membros do corpo? Essas pessoas estão dizendo que Cristo não cuidou delas quando elas passaram momentos ruins, dias maus. Elas estão dizendo que Cristo, que é o cabeça, não mandou ninguém do corpo, não amparou elas pelo corpo. Ou seja, então Cristo está falhando. Essas pessoas estão dizendo que Cristo está falhando. Não, Cristo não está falhando. Não, o que Cristo pede de nós é que perdoemos 70 vezes 7. É que liberemos o perdão. O que Cristo quer de nós é que perdoemos 70 vezes 7. É que liberemos o perdão. Muitas pessoas magoadas perderam a koinonia.
Muitas pessoas ofendidas perderam a koinonia, mas nós não podemos perder a koinonia, e por isso Deus nos ordenou a perdoar, a liberar o perdão sobre as pessoas, porque nós somos falhos como elas, e nós temos que liberar o perdão para ter essa koinonia, porque Jesus edifica a sua igreja, Jesus constrói a sua igreja por meio da koinonia, por meio da comunhão, por meio da doutrina e por meio de comunhão com os outros, de nós estarmos juntos, reunidos, em oração, em estudos, em comunhão, em palavras, conversando com salmos, cânticos espirituais, ajudando um ao outro, intercedendo um pelo outro, sendo um pelo outro, no Espírito, gente. Não é na alma, não é na carne, é no Espírito. E o perdão nós exercemos no Espírito. Você sabe que Deus sabia que você ia ter que perdoar as pessoas. E por isso Deus disse, perdoa 70 vezes 7. Porque Deus sabia que nós íamos ter problemas, nós íamos ter rixas às vezes, contendas, e ia querer surgir divisões. Então Deus disse, perdoem, liberem o perdão, para que não haja, para que não exista as divisões, as facções, como a igreja de Coríntios, que tinham 4 grupos ali, uns diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, e os mais espirituais ainda diziam, nós não somos de nenhum desses 3 grupos, nós não somos de Pedro, de Paulo, de Apolo, nós somos do próprio Cristo. Mas não era porque eles eram do próprio Cristo, é porque eles queriam estar acima dos demais 3 grupos que diziam ser de algum tipo de homem. Nós não podemos ter esse tipo de facção, para nós permitirmos que o Espírito nos edifique como igreja, para nós cumprirmos o nosso chamamento, o nosso propósito, para nós vivermos o que Deus quer que nós vivemos como igreja, e sermos igreja e transformarmos outras pessoas em igreja, os tirados para fora do corpo de Adão, para serem enxertados no corpo de Cristo, e vivermos bem, prosperarmos em todas as áreas. Então que você possa ter koinonia com Deus, e koinonia no reino, ter ansiedade por ter koinonia no reino.